dia cheio de desdobramentos no caso do plano de golpe de Estado, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento a denúncia contra o chamado Núcleo 1 da trama. O presidente da primeira turma do STF, ministro Cristiano Zanin, agendou a análise da denúncia para o dia 25 de março. O grupo é considerado crucial dentro do planejamento para tentar manter Jair Bolsonaro no poder após a derrota na eleição de 2022. Inclui 8 pessoas, entre elas o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens dele, tenente-coronel Mauro Cid, general Walter Braga Neto, que foi ministro da Defesa e foi também candidato a vice na chapa de Bolsonaro, Alexandre Ramagem, que foi diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Voltando para cá, temos Almir Garnier, que foi comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, que foi ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e Paulo Sérgio Nogueira, que foi ex-ministro da Defesa. Assim, temos então a data de 25 de março marcada. 25 de março, só para confirmar se não esqueci, exatamente, 25 de março, marcada para que essas 8 pessoas, o núcleo 1 da trama golpista, para a primeira turma do Supremo, decidir se eles são réus ou não nessa trama. A gente vai ao vivo até Brasília conversar com a repórter Luciana Amaral, que, como eu disse, o dia começou, na verdade, com um parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pedindo que esses acusados, né, Luciana, virem réus. Boa noite. É isso mesmo, Márcio. Boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no Prime Time. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, reafirmou a denúncia feita contra Jair Bolsonaro e todos esses que você citou, isso em resposta às contestações das defesas dos denunciados. Portanto, Gonet considerou que as contestações são improcedentes. Gonet disse que a denúncia atende a todos os requisitos e aqui eu também separei um trecho do documento. Ele diz que a denúncia descreve de forma pormenorizada os fatos delituosos, suas circunstâncias, explanando de forma compreensível e individualizada a conduta criminosa, em tese, adotada por cada um dos denunciados. Essa denúncia tinha sido questionada pelos advogados de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, por exemplo. Mas, além disso, Gonet também considerou que Alexandre de Moraes está apto a continuar como relator deste caso no Supremo Tribunal Federal e também ressaltou a validade do acordo de delação premiada feito então pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, ele que era uma espécie de faz-tudo de Bolsonaro enquanto na presidência da República. Bem, depois então dessa manifestação da PGR, que faz parte mesmo do processo, do rito dentro desses processos, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, já liberou o caso para julgamento. E agora, no final da tarde, o ministro Cristiano Zanin, como presidente da primeira turma do Supremo, marcou o julgamento para os dias 25 e 26 deste mês, já agora de março. A análise começa no dia 25 de manhã e deve se estender até o dia seguinte. Eles estão prevendo pelo menos 3 sessões para esse julgamento. Nessa etapa, os ministros analisam se a denúncia é sólida o suficiente. E aí, se a denúncia for aceita, Bolsonaro e também os outros denunciados deixam de ser indiciados e viram réus. Volto contigo, Márcio. Muito obrigado, Luciana Amaral, que falou com a gente direto de Brasília. Muito importante colocar nessa conversa os nossos analistas de política, Caio Junqueira e Jussara Soares. Caio, começo com você. Quais são os próximos passos desse processo? E é impossível não prestar atenção na velocidade da tramitação dessa denúncia. Está sendo dentro do esperado, Caio? Boa noite. Boa noite, Márcio, Jussara, boa noite a todos. Márcio, não. Eu vou citar aqui um levantamento que nossos colegas jornalistas do Jornal Globo fizeram há mais ou menos 2 semanas. Eles levantaram o tempo que costuma durar uma ação penal no Supremo Tribunal Federal. Mais de 1000 dias, em média 39 semanas. Né? Uma média de uma ação penal
natural ali, comum, o tempo de tramitação no Supremo Tribunal Federal. A gente considerar ela vai ter bem menos tempo do que isso, se tudo for levar a cabo. Tem muita gente apostando que até outubro, até novembro, esse caso já está julgado definitivamente. E agora há pouco, Márcio, a gente estava começando o Prime aqui, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro foi às suas redes sociais, eu não sei se a gente consegue exibir, mas fazendo uma comparação com o direito comparado em outras situações nos Estados Unidos. Julgamento de golpe lá durou 5 anos, segundo esse tweet do Bolsonaro, que diz que a perseguição política contra o Trump levaram quase 5 anos para serem convertidas em denúncia formal. E ele cita também um caso na Alemanha, né, segundo ele, onde o uso do direito como arma política ainda causa escândalo. Um processo com o mesmo tema, envolvendo suspeitas, continua tramitando desde 2022. E aqui ele coloca assim, no final desse tweet, que só quando o alvo está em primeiro lugar em todas as pesquisas de intenção de voto para presidente da República, parece que o devido processo legal por aqui funciona na velocidade da luz, ou seja, já tem uma reação ali devido a essa velocidade. É atípico mesmo, Márcio, se a gente pegar concretamente, se tem esse levantamento do Globo, mas se a gente considerar, por exemplo, mensalão eram 40 réus. E aqui nós temos 34 denunciados, né, que ainda podem virar réu, e a gente sabe o quanto de tempo que demorou o mensalão. Parece que sim, há um interesse ali do Supremo Tribunal Federal de julgar rápido, o mais rápido possível, justamente pelo que a gente ouve, para que não contamine o processo político eleitoral de 2026. Mas eu já disse aqui, o próprio fato de ter uma decisão para não contaminar o processo político de 2026 já é uma decisão política do Supremo Tribunal Federal de acelerar esse julgamento e tentar concluir isso o quanto antes. Lembrando que, se for nesse tempo, Jair Bolsonaro pode estar preso no final deste ano.